estarmos na mesa do Senhor. É dia ao qual nós vamos renovar nossa aliança com Deus. Eu sei que nós estamos emocionados com a apresentação das nossas crianças. Nós já adoramos o Senhor com hinos e com cânticos. E neste momento agora nós vamos adorá-lo e receber a palavra dele em nosso coração. Amém? Então prenda sua mente aí na palavra de Deus, para que você não venha perder nenhuma das bênçãos do Senhor. Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 9 fala assim, ó. Ou qual dentre vós é o homem, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedem. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara e está falando aqui assim, ó. Nós não somos maus porque nós escolhemos ser maus. Essa é a natureza humana. Desde quando o homem caiu lá no Éden, essa maldade entrou no homem. E há o Espírito de Deus dentro de nós nos transformando. Amém? Mas mesmo ainda não sendo transformado, se o nosso filho nos pedir algo, nós vamos dar o que há de melhor para eles. E a palavra de Deus está falando que muito mais Deus vai nos dar. Porque Ele é puro, Ele é santo, Ele sabe das nossas necessidades. Aleluia! Então hoje é um dia de comemorar. É um dia que nós vamos tocar na mesa do Senhor, restaurar nossa aliança com Ele e receber muito além daquilo que nós viemos buscar aqui. Porque talvez você está aqui nessa noite pensando, o que Deus tem para me dar? Uma coisa eu tenho certeza, a vida eterna você já tem. Os céus abertos sobre a sua vida você já tem. Você tem conhecido a palavra de Deus. E agora você precisa aprender como aplicá-la na sua vida, para que você acelere esse processo. Amém? Então fala assim, ó. Todos os pais têm falhas, mas Deus é o Pai perfeito. Então nunca olhe para os seus pais, nunca olhe para os defeitos dos seus pais. Tenta olhar as qualidades deles. Por pior que ele seja, ou que você acha que ele seja, ele ainda tem algo de bom nele. Há algo de bom em nós, da parte de Deus. Ele é o padrão e a inspiração para cada pai que deseja liberar a sua família com amor e sabedoria. Ou seja, Deus, ele é o padrão para nos ensinar a como cuidar da nossa família. Quando nós olhamos para Deus e vemos Ele com esse Deus de amor, de carinho, de afeto, o que nós falamos para nós mesmos? Eu acabei de errar e Deus está estendendo a mão para mim. Eu acabei de errar, mas Deus está me abençoando. Eu não sou digno do céu, mas o Senhor deu seu Filho para morrer no meu lugar. E aí nós podemos ver tamanho amor é o de Deus para conosco. E que realmente esse amor permaneça conosco. E assim também nós devemos olhar para os nossos filhos. Na hora de corrigir, exortar, ensiná-los, fazer em amor. Não é só punir, não é só xingar. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que não estão nem batendo nos filhos, têm espancado os filhos. Isso não expressa o amor de Deus. Converse, ouça, permita eles falar, permita eles se expressar, permita eles falar o que aconteceu. Não tome uma atitude desprovida de raciocínio. Raciocínio o que aconteceu sobre os fatos, se é verdade mesmo, se é daquela forma. Porque fala assim, ó. Ele é o padrão e a inspiração. Então, ou seja, as nossas atitudes, elas estão sendo inspiradas pelo padrão que é Deus. Não depende de mim. Então, se eu permito que Deus flua através da minha vida, a minha família vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Que deseja liderar sua família com amor e sabedoria. O homem é o cabeça da casa. O homem foi feito para liderar. Só que o Senhor nos fala, como que vai liderar? Com amor e sabedoria. Esses dois atributos precisam andar junto, amor e sabedoria.
Tem hora que eu vou dar amor. E a sabedoria vai me fazer exortar, corrigir. É para isso que servem essas palavras. Filho não pode fazer qualquer coisa, não pode viver de qualquer maneira. Eles não têm maturidade para isso. Não precisam ser corrigidos, precisam ser exortados, mas em amor. Jesus nos lembra que se nós, sendo imperfeitos, damos boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então, ou seja, irmão, se nós ainda não alcançamos a perfeição, não cobre a perfeição dos seus filhos. Cada idade da nossa vida é um período que essas crianças vão passar. É uma fase que nós vamos aprender a lidar com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes. Vai mudando o linguajar, vai mudando o jeito de falar, vai mudando as amizades, vai mudando os gostos. E nós, como pessoas sábias, inspiradas por Deus, nós precisamos descer no nível deles e acompanhar esse crescimento, para que realmente, quando ele chegar na nossa cidade, que realmente eles ainda lembrem da palavra do Senhor. Amém? E olha que o Senhor está falando assim, ó, e o Senhor nos lembra. Por que o Senhor nos lembra, irmãos? O homem, com a síndrome de Adão, ele acha que ele é perfeito. Porque Adão um dia foi perfeito, antes da queda. Você vê tamanha inteligência, tamanho poder que aquele homem tinha. Quando fala que ele deu o nome a todos os animais, você imagina, irmão, você dá o nome a alguma coisa. Você fala assim, ó, vou criar uma empresa, qual o nome que eu vou colocar? Quanto tempo que nós gastamos para pensar no nome? E muitas das vezes a gente ainda coloca algo que não é conveniente ou não está relacionado com o propósito daquela empresa. Vou ir um pouco além. As pessoas que têm pet. Já reparou que a maioria dos pets hoje tem nome de ser humano? Sim ou não? Você chega lá e a pessoa dá assim, Alfredo, aí vai viver um cachorrinho. Chega lá, está chamando, vê um gato. Você acha até que é uma pessoa. O que é isso, irmãos? Não é que é errado fazer isso, mas só para você ver a nossa limitação de imaginação de criar um nome. Coloca um nome lá de ser humano. Você imagina, eu chego lá na sua casa, você está assim, Raul, oi, não é você não, é o cachorro. É um negócio meio esquisito, que é falta de criatividade. Não é que é errado. Mas isso aqui vem nos provar, vem nos mostrar tamanha inteligência e sabedoria que Adão tinha. Então não faça como Adão, não caia, não perca isso. A inspiração de Deus é que vai nos dar isso. Amém, irmãos? Só estou dando um exemplo aqui de animal, não tem problema de colocar o nome lá não, você põe o nome que você quiser. O pai, ele provê o sustento. Quando fala que o pai provê o sustento, está no versículo 9 e 10 aí. Que sustento é esse? Não é só a comida que é colocada diante do prato. Porque os seus filhos, ou sua esposa ou filhas, perdão da palavra, não são porcos. Você ir lá e encher o coxo, está tudo bem. Você tem que dar amor, carinho, afeto, dedicação, ouvido, ombro para orar, para chorar. Não é tratar de qualquer maneira. Uma vez ou outra, isso vai acontecer? Vai, é normal, nós somos um processo de transformação, mas isso não pode ser o nosso estilo de vida. Nós precisamos melhorar dia após dia. Amém? Ah, esse é o meu jeito. Ninguém é obrigado a tolerar esse tipo de coisa, irmãos. Aí depois que você perder, você vai vir diante de Deus, ah, Senhor, me perdoa. Não adianta, o Senhor te perdoa, mas você já perdeu, ué. Você espancou os seus filhos, a sua mulher, com palavras, com gestos, com atitude. E para Deus restaurar esses corações? Olha a luta que vai ser. Quanto tempo isso vai demorar? Deus cuida das nossas necessidades diariamente. Ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 6, versículo 31. Fala assim, ó, portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, ou seja, os ímpios,
as pessoas que não têm Deus que têm que preocupar com essas coisas. Nós temos um Deus que vai estar suprindo as nossas necessidades. Amém? Mas vosso Pai Celeste, que sabe das necessidades de todas essas coisas, Ele vai fazer isso na nossa vida. E o versículo 8 fala assim, ó, versículo 33. Buscais, assim, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o que eu preciso fazer? Com a sabedoria que Deus me deu, com a palavra que Ele está nos ensinando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas o Senhor vai prover. Amém? Então é assim que nós vivemos. Não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. O que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir. Não, Deus já sabe. Fique tranquilo. Pais são chamados a ser provedores, não só de pão, mas também de apoio emocional e espiritual. Como é que é? Você tem ensinado a sua esposa a palavra de Deus? Tem ensinado os seus filhos a palavra de Deus? O caminho ao qual eles devem andar? Às vezes você não tem tempo de parar para ler a Bíblia com eles, mas a sua atitude fala muito. Ou vice-versa. Às vezes você ainda não tem uma atitude adequada, mas você tem tempo de parar e ler a Bíblia com eles. O cuidado de Deus nos ensina a prover com amor e a ensinar os filhos a confiar nele. Então, além de eu ensinar o meu filho com amor, eu preciso ensinar o meu filho a confiar nesse Jesus que nós estamos falando. A confiar na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Porque a nossa mente, ela vacila. Nós esquecemos as coisas muito rápido. E isso é assim, ó. Porque o mundo hoje está muito acelerado. As informações têm acontecido, ó, uma atrás da outra. Você não consegue acompanhar o que está acontecendo, nem na nossa cidade. Imagina no estado e no mundo. Hebreus capítulo 12. Versículo 6 fala assim, ó. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as com disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Então, olha só, a palavra de Deus, irmãos, nós estamos pregando para vocês o evangelho do reino, não é um evangelho adocicado. Você vai passar por momentos de dificuldade, mas aqui está nos ensinando como devemos passar. Não é passar de qualquer maneira, não é passar como se fosse bode. Você é filho de Deus. Eu tenho que passar com o quê? Com disciplina. Eu tenho que passar na inspiração de Deus. Ó, fala bem assim, ó. Suportai as dificuldades, aceitando-as com disciplina. Quantas vezes você já viu pessoas orando assim? Deus, eu não aceito isso na minha vida. Quem somos nós a falar assim com Deus, irmãos? Quantas vezes vocês ouviram as pessoas orando desse jeito? A palavra de Deus está falando assim, ó. Suportar as dificuldades, é porque nós vamos passar, ou já passamos. Isso é algo que vem e passa, não permanece. Mas é disciplina. Qual que é a disciplina? Oração, jejum, leitura da palavra, paciência. Esse viver de igrejar. Isso é suportar com disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? A essa correção aqui, irmão, lembra que eu tenho falado isso, tenho batido muito nessa tecla. Sobre luta e provação. Nessa situação aqui, quando o Senhor vem nos corrigir, quando a gente está no estreito de Jeová, o que ele está falando conosco? Ó, esse momento é de luta. Luta não, perdão. De provação. Eu vou estar te provando. E nessa provação, você vai enfrentar alguma dificuldade. Quem que vai determinar o tempo que isso vai durar vai ser nós. Se eu aprender rápido com o Senhor, eu vou sair dela. Mas senão o Senhor vai ter que ficar trabalhando em mim ali na dificuldade. Quanto tempo eu aguento isso? Irmão, tem pessoas que estão tão acostumadas a apanhar do mundo, a apanhar do inimigo,
que ele acha que ter uma vida desgraçada é normal. Viver doente, viver com conta na farmácia, viver com o carro quebrando, viver com a casa pingando goteira, isso não é normal. Pode acontecer uma vez ou outra, mas você viver assim não. Mas a pessoa está tão desprovida da graça de Deus que acha que a desgraça é algo normal, e não é. Passar pela correção é uma coisa, viver na correção é outra. Luta, eu dou o passo para entrar numa luta. Já viu as pessoas dizendo aí fora aí? Os machões? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Como é que é o resto? Aí, ó. Tudo na ponta da língua. Que vantagem tem nisso? Vai perder o boi, vai perder a boiada e ainda vai perder a luta. Você já parou para pensar com quem que você está lutando? É com quem você não vê, chamado diabo. De matar, roubar e destruir. E quando a gente expressa isso, dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. O que a gente está expressando em nós, irmãos? A boca fala que o coração está cheio. Nada mais é que a corporificação de Satanás. Você está falando, ô diabo, vem cá, entra em mim. Acaba com a minha vida. Acaba com a minha família. É isso que as pessoas estão falando lá fora, sem saber. Agora, não é por falta de conhecimento que o diabo não vai entrar na vida delas. Se você não sabe sobre a lei da gravidade, subir lá em cima no prédio e cair, você vai cair da mesma forma, sabendo ou não sabendo das leis. Então, uma coisa não justifica a outra. Então, eu preciso ser pautado na palavra de Deus, saber que eu vou passar por dificuldades e vou passar por disciplina. Ser disciplinado não é fácil. Ouvir a verdade não é fácil, porque nós somos acostumados com a mentira. E a mentira é do inimigo. O pai da mentira é o diabo. E quando nós nos pegamos presos ou acuados, o que nós fazemos para sair daquela situação? Nós inventamos uma mentira. Aí, para sair daquela mentira, tem que inventar outra e outra. Aí você vai contagiando as pessoas que estão em sua volta. E aí, nesse momento, já deixou de ser referência para sua família. Até 7, 15 dias, a igreja não sente. Passou desse tempo, a igreja começa a sentir, começa a te olhar diferente. O brilho de Cristo começa a sumir da sua vida, você começa a ficar apagado. E a gente que está acostumado a lidar com isso todo dia, a gente consegue ver quem está em Deus e quem não está. Não estou falando de ter, estou falando de estar em Deus. Tem uma diferença muito grande nisso. E a palavra de Deus continua assim, ó. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então, se você está desorientado, está sem orientação, ei, você já recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Você tem que se fazer essa pergunta. Porque senão você vai estar desorientado. Você vai ficar vivendo de migalhas do que está caindo aqui, ó. Hoje nós vamos tocar na mesa do Senhor. Os diáconos, diaconisas vão passar com a bandeja te servindo, com o que há de melhor. Aquilo que vai falar assim, olha, hoje eu estou renovando a minha aliança com Deus. Hoje eu estou arrependido de todos os meus pecados. Agora zerou a conta. Daqui para frente é uma nova vida. Mas quem não tem o Espírito de Deus, quem não é filho de Deus, só vai comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco. Mas nós temos o Senhor, é o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Então, o Pai Celestial disciplina com amor para formar caráter. Irmãos, o que falta na igreja hoje são pessoas de caráter, de integridade. O que é isso, irmãos? Eu errei, eu tenho que ser homem para falar assim, eu errei. Não é falar uma mentira, não é tentar distorcer a verdade, não. Pessoas sem caráter é difícil de lidar demais. Porque são as únicas pessoas que têm razão, são as únicas pessoas que estão certas. Até Deus está errado para elas. E vai falar que você nunca lidou com um tipo de pessoa assim.
no seu trabalho, na escola, seja onde for. Então, na igreja, nós precisamos aprender isso, irmão. Ser homens e mulheres de caráter. Errou? Confessa o pecado para o irmão. A gente confessa o pecado é para ser sarado, não é para ser perdoado. Senão você vai ficar com essas doenças, com esse câncer na sua vida. Todas as vezes que o Senhor vem trabalhar em você, você vai recuar. Um pai presente orienta, corrige, instrui segundo a palavra de Deus. Essa aqui é uma obrigação nossa. Ser um pai presente na vida dos nossos filhos. Orientar, corrigir, instruir segundo a palavra de Deus. Mas se você não tem o hábito nem de ler a Bíblia, como que você vai orientar os seus filhos? Porque principalmente aqueles irmãos que têm crianças lá na salinha, eles estão aprendendo a palavra de Deus. E eles vão te fazer perguntas sobre a Bíblia. Porque lá eles estudam sobre a Bíblia, sobre os personagens da Bíblia. Então você precisa gastar tempo para isso. Aleluia! O pai que ama te forma constantemente. A obra nunca para, irmãos. O Senhor não é um Deus que começa a fazer alguma coisa e larga de mão. O Senhor não abre mão de nós. Assim como nós não devemos abrir mão dos nossos irmãos. Eu já falei e estou cansado de falar isso. Estenda a mão para os seus irmãos. Ajude seus irmãos a caminhar no Senhor. Não abra mão de ninguém. Aleluia? Pega a visão. Jeremias, capítulo 31. Fala assim, ó. Vindo de uma terra distante, apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Olha a forma que o Senhor nos conquistou. Irmãos, não é por medo, não é por imposição, não é com medo de ir para o inferno, não é nada disso. Ele apareceu para nós, com amor eterno nos amou. E nos conquistou com o quê? Com amor leal. O que é ser leal, irmãos? Nós vamos ser leal primeiro com nós mesmos. Depois com as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu tenho que pensar o que Deus mandou eu fazer ou não. Eu não estou brincando de ser crente. Eu estou sendo preparado para viver uma vida eterna do lado do Senhor. Aleluia! O amor de Deus é eterno e não depende do desempenho dos filhos. Então, ou seja, irmãos, não é porque eu faço jejum que eu vou me tornar uma pessoa eterna. Isso é atributo que Deus me deu. Isso é um atributo de Deus que vai fazer com que eu me torne uma pessoa eterna. Quando Ele arrebatar a sua igreja. O pai que ama como Deus constrói um lar seguro e afetuoso. Irmãos, seus filhos têm prazer de ficar em casa? Ou eles querem ficar na casa da avó? Na sua casa tem de tudo para os seus filhos? Quando eu falo de tudo, é amor, carinho, dedicação. Na casa da avó eles gostam porque eles pintam e bordam, né, irmão? Escreve até na parede. Sofá. Casa de vó é para isso mesmo, é para mimar filho mesmo, para estragar. Mas na nossa casa, nós temos como pais, nós precisamos o quê? Dar isso a eles para que eles tenham prazer de voltar para casa. Vindo da escola, eu quero chegar o mais rápido em casa para encontrar a minha mãe, encontrar o meu pai, saber como é que foi o dia deles. Olha, eles têm alguma coisa para me ensinar. E esses nossos filhos vão estar pregando onde eles estudam. Aqueles que já trabalham onde trabalham. Aqueles que jogam futebol, onde estiver jogando futebol. Ou seja, eles não vão ser contagiados ou contaminados com as coisas do mundo. Como que está o mundo hoje, irmão? Você passa aí fora aí, as pessoas estão usando droga do seu lado. Perderam a vergonha. Mas o seu filho tendo esse caráter, vendo isso em você, ele não vai se deixar levar por essas coisas. Ele não vai se curvar às iguarias do inimigo. Aleluia! Demonstrar amor constantemente fortalece a identidade e a fé dos nossos filhos. Ou seja, seu filho recebeu um carimbo assim, ó, do Espírito Santo. Então, quando o inimigo olha para ele, fala assim, esse é filho de Deus. Mas olha só para você ver, olha, demonstrar amor constante
fortalece a identidade e a fé dos nossos filhos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, demonstrar amor constantemente. Irmãos, não é dar um abraço uma vez por ano, não. Não é falar que ama uma vez por ano, igual hoje é dia dos pais. Os nossos filhos vêm nos dar presente, vêm nos abraçar. Isso não pode ser só hoje. Não estou falando de presente só, não. Estou falando de amor, de afeto, de carinho. Nós vamos ensinar que isso é importante, porque isso vai levar os nossos filhos a se tornar mais parecidos com Deus. Aleluia! E a fé que vai ser gerada neles, eles vão se tornar pessoas inabaláveis. Não vão ser como, infelizmente, alguns do nosso meio, ou a grande maioria, chegamos na igreja totalmente derrotados, sem saber de nada. E o Senhor teve que tirar toda a podridão para começar a colocar a santidade em nós. Então, o nosso processo é mais lento do que os nossos filhos. Eles ainda não foram contaminados, se Deus quiser, não vão ser contaminados pelo mundo. Mas isso depende de nós. Você tem sido firme com o seu filho? Estou falando firme, não estou falando grosso. Não estou falando sem educação. Porque você tem filho de 3 anos, 5 anos, 7 anos. Eles não entendem um falar normal. Você tem que descer no nível para que eles entendam. Quem é pedagogo vai saber falar isso muito melhor do que eu. O melhor presente que um pai pode dar à família é refletir o caráter do Pai Celestial. Aí essa palavra é uma palavra dura de se ouvir, difícil de falar. Porque eu, particularmente, tenho buscado isso, mas eu ainda não alcancei. Então eu preciso ser fiel ao Senhor, falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me dê isso. Olha, melhor presente que um pai pode dar à família é refletir o caráter do Pai Celestial. Eu ainda não faço isso. E aí, por isso, irmão, diante da mesa do Senhor, eu quero pedir perdão à igreja, pedir perdão à minha família, pedir perdão aos meus irmãos. Me perdoe, porque eu ainda não alcancei isso. Mas eu estou buscando. Amém? Então pega isso para você também. Não acha que você é alguma coisa. Não acha que você já alcançou alguma coisa. Não tenha dificuldade de pedir perdão, de reconciliar com as pessoas. Não tenha essa dificuldade. Joga esse orgulho fora, joga essa bobeira fora. Assim como Deus nos sustenta, corrige e ama, pais devem ser esse reflexo para os seus filhos. Então aqui está falando, corrige, sustenta, corrige e ama. Então eu sustento com carinho, com afeto, com dedicação, com tudo, eu não deixo faltar nada. Aí depois vem, corrige. Irmão, se você não dá nada, como que você vai corrigir? Então, quando eu falo de dar, é dar exemplo. É ser exemplo. É que o seu filho vire para você e fala assim: olha, eu recebi uma mensagem da minha filha hoje. O Senhor é o meu exemplo. Ela nem mora aqui, mora fora. Você acha que isso não alegra o coração da gente? E a gente sendo falhos. Que todos nós possamos receber esses elogios. A religião falou que a gente não pode receber elogios, senão a gente vai achar que é melhor do que os outros. Irmão, a gente tem que saber lidar com isso, tanto com o elogio quanto com as críticas. Então, abra os seus olhos espirituais. Busque ser um pai segundo o modelo de Deus. E filhos, aprendam a reconhecer e agradecer por esse amor. Então, ou seja, você vai chegar a um nível que os seus filhos vão agradecer a Deus pelo pai que você é, pela mãe que você é, por tudo que você tem suprido sobre a vida deles. Aleluia! Tomou posse disso aí? Isso aqui é muito importante na nossa vida. E agradece a Deus por este amor. Irmão, quando eu leio essa palavra amor na Bíblia, a única coisa que eu consigo pensar é em Deus, porque Deus é amor. Então, quando eu agradeço pelo amor, eu estou agradecendo por Deus na minha vida. É como se eu estivesse falando assim: Deus, obrigado por o Senhor fazer parte da minha vida, obrigado por o Senhor estar em mim. Continua trabalhando dessa forma no meu coração. Arranca tudo que não presta. É isso que nós estamos falando, ainda que de forma inconsciente.
Aleluia! Então, irmãos, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração sobre amor, correção, dificuldade que nós vamos passar. Vai ter momento que nós vamos estar abatidos, mas nunca derrotados. Guarda isso no seu coração, porque agora nós vamos tocar na mesa do Senhor. Então agora é a hora de dividir o que realmente eu quero para a minha vida. E é a oportunidade que você tem, falar assim, Deus, realmente eu quero ter o teu caráter. Eu quero receber a sua correção. Eu quero realmente me tornar um modelo para a minha família. A hora é agora, eu quero ser um modelo para a sociedade. Mas me prepara para esse momento. E assim o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Aleluia, Jesus. Toma posse dessa bênção sobre a sua vida, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Pai, coloca as suas poderosas mãos do alto da cabeça à planta dos pés de cada pessoa que aqui se encontra. Sonda, ó Deus, em nome de Jesus, a mente e o coração de cada pessoa aqui, Senhor. E continua, ó Deus, trabalhando em nós, nos corrigindo, nos exortando, nos dando carinho, amor, sendo realmente um pai presente na nossa vida. E que assim nós possamos fazer com nossos filhos, com a nossa família. Ah, Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E que os nossos filhos realmente possam andar neste caminho, Senhor. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fala que assim seja.